You know Frank Sheeran? Yeah. How do you know Frank Sheeran? Used to be a truck driver. How long have you known him? Oh, quite a long time now. How many years? I wouldn't know exactly. A long time. When did you first meet him? A long time ago. Did you know Jimmy Hopkins? Oh, I know him for a few years. What does you mean? When did you first meet him? When did I first meet When him? did you first meet Jimmy Hopkins? Quite a while back. That's you. Quite a while back. And you give me that in terms I of can't give you a number. Why not? What you're looking for, I can't give you a number. Because I don't recall, because I give you one number, it may be the wrong one. Give me an approximation. No approximation. I know him a long time. How old were you when you met him? I was pretty old then. He was no kid. How many? Well, you're 79 now, correct? That's right. Were you in your 50s? I don't remember exactly when it was, but it's quite a while. Where were you when you met Jimmy Hopkins for the first time? In Detroit. What was the nature of your business in Detroit? Another wedding. Another wedding. Salve família! Enquanto os grandes chefões da máfia estampavam as capas dos jornais, um homem operava em silêncio absoluto. Russell Bufalino não era apenas um líder, ele era o mediador, o arquiteto e o homem que decidia quem vivia e quem cairia na Cosa Nostra. De uma pequena cidade na Pensilvânia, ele estendeu seus tentáculos até a Casa Branca e Cuba. Qual foi a sua real participação no desaparecimento mais famoso da história dos Estados Unidos? Deixe seu like, ative o sino e torne-se membro para apoiar nossas investigações. Bora pro vídeo! Fica claro que Russell Bufalino não era um gangster comum. Ele nasceu em 29 de outubro de 1903. Em Montedoro, na Sicília, nascer naquela época não era exatamente uma vantagem. Era um período em que oportunidade e perigo andavam lado a lado. Seu pai, Angelo, já havia partido para os Estados Unidos, chegando em Pittston, Pensilvânia, para trabalhar nas minas de carvão. Alguns meses depois, em dezembro de 1903, o pequeno Russell, sua mãe e seus irmãos seguiram o mesmo caminho. A família estava em busca do famoso sonho americano. Mas esse sonho logo se transformou em um pesadelo. Pouco tempo após a chegada, ele perdeu seu pai em um acidente na mina, deixando a família desamparada em um país desconhecido. Sem alternativas, eles fizeram as malas e voltaram para a Sicília. Agora, se a vida fosse uma disputa de cabo de guerra, Russell estava bem no meio dela. Isso porque, em 1906, com apenas 3 anos, ele retornou aos Estados Unidos. E, como se o destino estivesse testando sua resiliência, mais uma tragédia aconteceu. Em 1910, ele perdeu a mãe, o que o obrigou a voltar para a Sicília mais uma vez. Somente em 1914, aos 10 anos, ele retornou definitivamente para os Estados Unidos, fixando residência em Pittston, Pensilvânia. Mas, a essa altura, o caos de sua infância já havia moldado sua visão de mundo. Aos 14 anos, ele se mudou para Buffalo, Nova York, onde precisou se virar sozinho. Foi aí que mergulhou de cabeça no submundo. Começou com esquemas de cobrança de dívidas, extorsão, jogos ilegais, contrabando e pequenos furtos, tudo isso ainda na adolescência. Mas então, veio a lei seca nos anos 1920, que foi para a máfia o equivalente a uma corrida do ouro. Bufalino soube aproveitar o momento. Ele conheceu o contrabandista Joseph Barbara, e conforme os dois passaram a trabalhar juntos, Russell conquistou o posto de subchefe. Depois, mudou-se para Kingston, Pensilvânia, onde assumiu o comando das operações. Diferente de mafiosos como John Gotti, que adoravam chamar atenção,
Bufalino dominava a arte de agir nas sombras. Ele pode ter comandado uma família mafiosa relativamente pequena na Pensilvânia, mas não se engane. Sua influência era maior do que a de muitos chefões de Nova York. Chamá-lo de gangster não fazia justiça à sua verdadeira função. Ele era o solucionador de problemas da máfia, o homem que os mafiosos procuravam quando precisavam que algo fosse resolvido de forma silenciosa e definitiva. Então, como alguém consegue controlar um país inteiro sem que ninguém perceba? A resposta está em Bufalino, e a estratégia era bem simples. Controle o dinheiro e você controla o poder. Mas que dinheiro estamos falando aqui? Simples, o da União dos Teamsters. Precisa financiar uma operação de tráfico? Dinheiro dos Teamsters. Quer construir um cassino em Las Vegas? Dinheiro dos Teamsters. Mas calma aí, como ele conseguiu colocar as mãos nessa fortuna? Vamos voltar um pouco no tempo. Bufalino passou décadas trabalhando ao lado de Joseph Barbara, como mencionei antes. Barbara, além de ser uma figura em ascensão no submundo da máfia, acabou assumindo o controle do submundo organizado em Pittston, Pensilvânia, e Buffalo, Nova York. Quando percebeu que Bufalino tinha um talento especial para se manter fora do radar e fazer problemas desaparecerem, ele lhe deu uma promoção merecida, o cargo de subchefe. Depois, enviou Bufalino para Kingston, Pensilvânia, para comandar as operações da família. Foi então que, em 1955, Bufalino cruzou o caminho de Frank Sheeran, o caminhoneiro e suposto sicário de aluguel que mais tarde se tornaria o foco do filme O Irlandês, de Martin Scorsese. Enquanto muitos conhecem Sheeran como o homem que pintava casas para Jimmy Hoffa, poucos sabem que quem realmente movia as peças no tabuleiro era Bufalino. Em 1957, ele organizou um dos encontros mais ambiciosos da história da máfia. Mais de 100 homens dos Estados Unidos, Itália e Cuba se reuniram em um rancho isolado no interior de Nova York, propriedade de seu parceiro de longa data, Joseph Barbara. Mas o evento não era apenas para discutir negócios. Eles prepararam um verdadeiro banquete, com mais de 90 quilos de carne nobre, costeletas de vitela, presuntos inteiros e costeletas de porco. Afinal, até mafiosos sabem a importância de uma boa refeição. Só que antes que pudessem aproveitar o evento, a festa foi interrompida, mas não por gangues rivais como muitos poderiam pensar, e sim por policiais estaduais e agentes federais. O famoso encontro de Apalachim rapidamente se transformou em um caos, com mafiosos fugindo para a floresta, abandonando seus carros de luxo e pratos de comida pelo caminho. A operação só confirmou o que as autoridades já suspeitavam há anos. A máfia não era um mito de Hollywood, mas sim um império mafioso altamente organizado e bem conectado. Cerca de 60 homens foram presos naquele dia, incluindo Bufalino, mas pegá-lo não seria tão fácil. Embora os promotores tenham tentado acusá-lo, junto com outros 20 mafiosos, de falso testemunho, não havia provas concretas de que delitos haviam sido cometidos ali, exceto talvez o desperdício de um belo banquete. No fim, todas as acusações foram retiradas. 2 anos depois, em 1959, Joseph Barbara faleceu e Bufalino finalmente teve sua grande oportunidade. A partir desse momento, a organização deixou de ser conhecida como a Família Barbara e passou a carregar seu nome, Família Bufalino. Quando Bufalino trouxe Frank Sheeran para sua organização, ele não lhe deu um cargo de alto escalão, nada de executor ou braço direito. Para todos os efeitos, Sheeran era apenas um motorista, um simples caminhoneiro. Pelo menos, era assim que Bufalino o apresentava. Apenas um cara atrás do volante, fazendo entregas, esperando no carro, enquanto Bufalino resolvia negócios em bares, restaurantes e casas discretas. Mas depois que o encontro de Apalachim expôs a máfia para o mundo, Frank Sheeran finalmente enxergou o quadro completo. Ele percebeu que Bufalino sempre o levava para diferentes lugares e o fazia esperar no carro enquanto tratava de assuntos importantes. E com o tempo, caiu a ficha. Bufalino talvez fosse tão grande quanto Al Capone, ou até maior. Essa ideia o perseguiu por um tempo, mas ele precisou se acostumar rápido. Não demorou para que Sheeran deixasse de ser apenas um motorista e se tornasse um verdadeiro executor. Uma de suas maiores missões foi eliminar Crazy Joe Gallo, um rival que havia desafiado Bufalino vezes demais.
Mas essa não foi sua tarefa mais importante. Seu grande teste veio com Jimmy Hoffa. Quando Hoffa, o poderoso chefe dos Teamsters, buscou Bufalino para ajudá-lo contra inimigos dentro do sindicato, Sheeran foi o escolhido para lidar com a situação. Mas, depois que Hoffa saiu da prisão, onde cumpriu pena por extorsão, Bufalino não o via mais como um aliado, e sim como um problema. Um risco que precisava ser eliminado. Os rumores dizem que, em 1975, Bufalino ordenou que Sheeran executasse Hoffa em Detroit. Seu corpo teria sido cremado imediatamente, sem deixar vestígios. Nenhum corpo, nenhuma cena do crime, nenhum rastro. Hoffa simplesmente desapareceu. Somente em 1982 ele foi oficialmente declarado eliminado, mas até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. Todo mundo sabe da animosidade da máfia contra os Kennedys, mas e se eu te dissesse que Bufalino pode ter tido um papel crucial em uma das maiores quedas da história dos Estados Unidos? Aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes, porque a influência de Bufalino não parava nos sindicatos, ela alcançava os mais altos níveis da política estadunidense. Os aliados mafiosos de Bufalino, especialmente os de Chicago e Nova Orleans, odiavam os Kennedys. Mas por quê? Bom, vamos explorar isso um pouco mais adiante. Agora, como empresário, Russell Bufalino estava indo muito bem na década de 1950 em Cuba. Juntamente com outros pesos pesados da máfia, ele estava faturando alto com os hotéis e cassinos de Havana, que haviam transformado a ilha no Las Vegas do Sul. Era uma verdadeira mina de ouro, tudo graças ao relacionamento confortável da máfia com o ditador cubano Fulgêncio Batista. Mas, como toda era de ouro tem seu fim, para o Império Cubano da Máfia, esse fim chegou em 1958, quando a revolução de Fidel Castro depôs Batista. Inicialmente, Castro garantiu a Bufalino e outros mafiosos que suas operações permaneceriam intactas. Mas essa promessa não durou muito. Assim que assumiu o controle total, Castro os expulsou da ilha e fechou suas fontes de renda. Conhecido por sua paciência e poder silencioso, Bufalino levou essa traição de forma pessoal. E ele não foi o único. O governo dos Estados Unidos também não estava nada contente com a perda de Cuba. Então, quando a CIA começou a procurar maneiras de remover Castro, dizem que recorreram a Bufalino para ajuda. Alguns relatórios sugerem até que ele teve um papel no planejamento e nas tentativas de queda fracassadas de Castro, pouco antes da desastrosa invasão da Baía dos Porcos em 1961. Quando essa missão falhou, a máfia não ficou apenas irritada, ficou furiosa. Algumas teorias ligam essa raiva a outro grande evento da história estadunidense, a eliminação de John F. Kennedy em 1963. Mas os Kennedys já estavam pisando nos calos da máfia muito antes disso, e pode haver até uma explicação para as especulações de que eles realmente tiveram envolvimento na queda de JFK. Naquela época, antes do desaparecimento de Jimmy Hoffa, ele já estava profundamente envolvido com a máfia organizada. E em 1957, o Comitê das Hacketts, liderado por Robert Kennedy, estava em seu encalço. Kennedy via Hoffa como o inimigo público número 1, chamando-o de conspiração do mal, e considerando os sindicatos a instituição mais poderosa dos Estados Unidos, fora do próprio governo dos Estados Unidos. Quando Robert Kennedy se tornou procurador-geral em 1961, ele não apenas perseguiu Hoffa, ele declarou uma disputa aberta. Formou uma força-tarefa para pegar Hoffa dentro do Departamento de Justiça, dedicada exclusivamente a derrubar o chefe sindical corrupto. A treta terminou em 1964, quando Hoffa foi finalmente condenado a 13 anos de prisão por fraude e manipulação de júri. Mas os laços mafiosos correm profundo, e no final de 1971, Richard Nixon comutou metade da sentença de Hoffa, com uma condição: ele não poderia ter mais nada a ver com os sindicatos. Hoffa obedeceu? Claro que não. Ele estava fazendo movimentos para recuperar seu antigo império até desaparecer em 1975. Todos sabemos como essa história termina. Agora, a pergunta de $1 milhão seria:
Será que Russell Bufalino teve algum envolvimento na queda de JFK? O filme O Irlandês certamente deixa algumas pistas que sugerem que ele pode ter tido envolvimento. De acordo com o relato de Frank Sheeran, ele teria entregado um saco cheio de rifles de alto calibre, os mesmos usados mais tarde na queda de JFK, a um piloto vinculado aos interesses da máfia em Nova Orleans. A implicação? As armas seriam destinadas a um serviço contra o presidente Kennedy, e Bufalino, junto com outros grandes chefões da máfia, estaria supostamente controlando os fios por trás disso. Sheeran, um conhecido associado de Bufalino, afirmou que estava apenas seguindo ordens de uma hierarquia mais alta dentro da cadeia mafiosa. Se isso for verdade, colocaria Bufalino na teia sombria de conspirações que cercam a eliminação de JFK. Mas aqui está o ponto crucial. A história de Sheeran foi a única verdadeira fonte para essa alegação e, ao longo dos anos, foi amplamente contestada. Nenhuma prova concreta jamais surgiu para confirmar o envolvimento direto de Bufalino. Então, será que Bufalino teve algum papel em uma das quedas mais noticiadas da história? Até que surjam novas evidências verificáveis, o suposto papel de Bufalino na queda de JFK continuará sendo uma das mais debatidas teorias da história moderna dos Estados Unidos. A ascensão de Bufalino ao poder foi marcada por força bruta, inteligência, paciência e uma habilidade única para jogar o jogo a longo prazo. Ele controlava sindicatos, jogos de azar e até a indústria da construção. Tudo isso enquanto mantinha a imagem de um simples e discreto empresário. Por trás dessa fachada calma, estava uma das figuras mais temidas e respeitadas do submundo. Ele não era chamativo como Al Capone, nem extravagante como John Gotti. Bufalino era um estrategista, alguém que sabia que o verdadeiro poder não vinha das manchetes, mas das sombras. Agora, estamos falando de um cara que ajudou a financiar a máfia, fez pessoas desaparecerem e talvez tenha tido uma mão em uma eliminação presidencial. E ainda assim, a maioria das pessoas nem sabe seu nome. Honestamente, se Bufalino estivesse por aqui hoje, provavelmente estaria controlando até o algoritmo do YouTube. A maioria dos mafiosos é derrubada pelo próprio ego. Bufalino conseguiu se manter livre por décadas, mas até ele não conseguiu escapar da lei para sempre, ao contrário de chefões da máfia mais chamativos como John Gotti. Bufalino, inteligente o suficiente para evitar chamar atenção demais, não era do tipo que usava ternos chamativos, fazia manchetes grandes ou criava inimigos apenas por diversão. Foi assim que ele conseguiu se manter fora das garras do FBI por tanto tempo, enquanto outros chefões da máfia caíam um a um. Ainda assim, até os mafiosos mais inteligentes acabam ficando sem sorte eventualmente, e no final dos anos 1970, a lei finalmente o alcançou. Acusado de extorsão, Bufalino foi cuidadoso, calculista e intocável por décadas. Mas então, ele cometeu um erro, e isso foi tudo o que o FBI precisava. Então, qual foi esse grande caso que o derrubou? Uma dívida de $25 mil com o joalheiro de Nova York, Jack Napoli, um homem sob proteção de testemunha, levou a um testemunho crucial. Napoli afirmou que Bufalino o havia ameaçado dar de baixa nele por não ter pago a dívida, e isso foi o suficiente para uma acusação contra ele. Bufalino, sempre o estrategista, sabia o que precisava ser feito antes que o martelo da justiça batesse ainda mais forte. Ele se afastou das operações diárias e nomeou seu regime, Edward Chandra, como chefe interino. Mas isso não o salvou do que estava por vir. Em 8 de agosto de 1978, Bufalino foi condenado e sentenciado a 4 anos de prisão pela tentativa de extorsão. Ele cumpriu apenas 3 anos, mas quando saiu em maio de 1981, os federais o aguardavam. No mesmo mês, foi novamente indiciado, desta vez por acusações de conspiração por violar os direitos civis de Napoli, ou, em termos da máfia, por ameaçar acabar com ele. O juiz não acreditou em desculpas e impôs a Bufalino mais uma sentença de 10 anos. A resposta dele? Bufalino disse ao juiz da sentença: se você tivesse que lidar com um animal como aquele juiz, teria feito a mesma coisa. Mas a prisão não estava nem perto de ser uma aposentadoria para Bufalino. Era apenas uma mudança de cenário. Mesmo de dentro de uma cela em Leavenworth, Bufalino mantinha os negócios da família funcionando.
Durante seu primeiro período de prisão, seu conselheiro Edward Chandra cuidava das coisas do lado de fora. Quando Bufalino foi preso novamente em 1982, Chandra também acabou atrás das grades. Foi então que seu braço direito, William Delisle, assumiu como mensageiro, passando ordens para o restante da organização. No final da década de 1980, Bufalino já estava de volta às ruas, mais velho, mas ainda poderoso. Agentes federais mantinham uma vigilância muito próxima sobre ele, sabendo que sua influência não havia desaparecido. Se você assistiu O Irlandês, provavelmente acha que Bufalino caiu na prisão após sofrer um derrame. Quase verdade. Ele teve um derrame enquanto cumpria a pena, mas foi liberado em 1989 e viveu mais 5 anos. Em 25 de fevereiro de 1994, aos 90 anos, Bufalino caiu. Não em uma chuva de balas, nem em uma traição dramática do submundo, mas em um tranquilo centro de cuidados assistidos para um homem que ordenou incontáveis execuções em sua vida. Seu fim foi quase pacífico. Nenhuma cela de prisão, nenhuma retribuição insana. Apenas uma queda tranquila, enterrado ao lado de sua esposa Carrie, em Sawyersville, na Pensilvânia. Por fim, enquanto muitos de seus contemporâneos encontraram destinos ferozes, Russell Bufalino saiu deste mundo da mesma maneira que comandou seu império, controlado, calculista e sempre um passo à frente. Salve família! E assim chega ao fim a história de Russell Bufalino, um dos homens mais enigmáticos e influentes da máfia. Com uma mente calculista, ele conseguiu evitar as garras da justiça por décadas, sempre se movendo nas sombras e comandando um império que poucos ousavam desafiar. Mesmo depois de preso, sua presença foi sentida, e sua astúcia nunca deixou de impressionar. Embora nunca tenhamos uma resposta definitiva sobre seu possível envolvimento na queda de JFK, o legado de Bufalino permanece marcado na história da máfia. Ele provou que, muitas vezes, o poder real não está nas manchetes ou nos holofotes, mas sim nas ações silenciosas e estratégicas que moldam os destinos. Se você gostou desse mergulho na vida de Russell Bufalino, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Aproveite também para se tornar um membro do canal. Como membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos, benefícios especiais e ajudará a nossa comunidade a continuar crescendo. Lembre-se, na máfia, quem está nas sombras é muitas vezes o mais poderoso. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!